E aí, pessoal, a confirmação de Mancini, as reuniões permanentes, os pais do rebaixamento, entre aspas, a política borbulha. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas não esqueça, o ativo está aqui neste canal, entre agora na descrição do vídeo e adquira o seu Ativo Ultra para melhorar o seu dia a dia. Gente, duas posições aqui, situações um pouco diferentes até do que a gente vinha propondo e conversando, principalmente ouvindo as pessoas. Hoje pela manhã, Denis Abraão deu uma entrevista à Rádio Gaúcha e negou veementemente qualquer possibilidade da saída imediata de Wagner Mancini. Eu tive acesso também a algumas informações. O Grêmio tem se reunido. O Grêmio se reuniu ontem, só a diretoria. O Grêmio se reuniu hoje, diretoria e comissão técnica, ou se reúne hoje ainda, diretoria e comissão técnica, para saber o que fazer. Mas está descartado qualquer assunto relacionado à saída de Mancini agora. Descartado isso. Não existe possibilidade da saída de Mancini neste momento. Certo? Vamos para o segundo ponto. Isso não quer dizer que não terão mudanças no ambiente do Grêmio. A pressão é muito grande para que na reunião de amanhã com os jogadores se tenha alguma mudança de status. Inclusive com cortes dos jogadores. A questão que está sendo mais discutida é por que esses jogadores que pediram para o presidente Romildo, que pediram para Denis Abraão a mudança de alguns status e o Grêmio entregou as condições para eles não compraram a bronca. Existe uma leitura de que os jogadores jovens sentiram o ambiente e os mais experientes não foram comprometidos. Essa é a leitura. E em cima dessa leitura, eu não descarto mudanças. Achei que as mudanças pudessem ser em cima de Wagner Mancini, mas não. As mudanças parece que serão no grupo de jogadores. O que deixa ainda mais absurdo tudo que nós conversamos durante esse período, que pedimos lá atrás os cortes dos jogadores. Inclusive, já circulam informações de que alguns jogadores já estão procurando o clube. Eu não vou citar ainda porque eu vou fazer um vídeo, porque eu estou atrás dessa notícia para saber se é verdade. Alguns jogadores que deveriam ser nossos líderes nesse processo já procuram clube. Para se ver o tamanho do conflito e como a gente está mexendo ou mexido com essas questões. E aí eu chego dentro da linha da pressão por mudanças, por alguma atitude, eu chego num ambiente que eu particularmente não gosto muito de falar. Eu falei na manchete do vídeo sobre os pais do rebaixamento. O que é exatamente isso? Eu conversei com lideranças de grupos políticos para entender o que? Os grupos de WhatsApp desses grupos políticos. Exatamente isso. E quem eles estão nomeando como os líderes do rebaixamento do Grêmio. Os pais, os responsáveis. E eu cheguei a uma conclusão. Para a política interna do Grêmio, o Grêmio tem dois grandes responsáveis, estou falando de política. Um é Romildo Bolzan, e não seria diferente se fosse, que é o presidente do clube, e o outro é Carlos Amodeu. Isso mesmo. Carlos Amodeu, o CEO contratado. E curiosamente, nestes grupos que eu tive acesso a algumas informações, inclusive recebi algumas mensagens, que são os grupos que fazem a gestão. É curioso isso. Grupos que estão ali, que são representados pelo Conselho de Administração, vários grupos, eles implodem Romildo e Amodeu, mas preservam os vice-presidentes. Que são eles Adalberto Praz, Marcos Herman, Paulo Luz, Guto Peixoto, Cláudio Oderich e, estou esquecendo de alguém, Duda Kreff. Eles, de certa maneira, falam muito em presidencialismo, regime presidencialista.
e tiram um pouco do colo dos outros dirigentes a questão da responsabilidade sobre o fracasso no campo. Eu confesso para vocês que eu não acho isso justo. Eu não gosto deste momento, vivi isso algumas vezes no Grêmio, não como protagonista, porque eu nunca fiz parte de gestões assim, com essa dificuldade, mas principalmente na parte de cima, porque o clube ele transforma. Eu, por exemplo, eu fui diretor da base do Grêmio em 2003, num ano muito difícil, e eu sei como funciona isso. Os tomadores de decisão, eles estão em cima, mas não se responsabiliza apenas um ou outro nome por um problema desse tamanho. Não pode fazer isso. E isso, de certa forma, a gente está vendo acontecer. A gente responsabiliza, e não o contexto do Grêmio, que aprovou o Romildo Bolzan quase que unanimemente. Agora a gente vê claramente esses movimentos perdendo. Inclusive, uma das frases que me disseram é o seguinte: os grupos começaram a perder as pessoas saindo dos grupos por desconforto. Ou seja, um desconforto por não ter tomado atitude na hora que deveria tomar, ou por agora, de forma oportunista, estar dizendo o que está errado. E sendo gestão. Isso serve para os movimentos, de um modo geral, políticos, que fazem parte desse processo. Porque agora é fácil de criticar, é fácil de nomear um ou outro e dizer a culpa é do fulano. Sim, mas por que não se falou antes? Por que não se buscou um grupo para tentar romper o tal status de superpoder, seja para Amodeu, seja para Romildo, seja para Renato, seja para quem quer que seja? Por que não? Por que não se buscou naquele momento algumas situações para tentar reverter e não chegar aqui? Hoje é uma barbada, eu escolho um nome, vou lá, crucifico esse nome e está arrebentado. O que eu quero? O que eu quero dos dirigentes, sejam eles vice-presidentes, presidente ou executivos, é que antes do problema o diagnóstico exista e a partir daí o Grêmio consiga reverter antes de chegar no ponto que chegamos. Isso é o que nós queremos. O Grêmio agora tem 3 jogos que existem ainda, tem que rezar por outros resultados e precisa tentar sobreviver. Isso é o que acontece. Mas, nesse momento, é evidente, a situação do Grêmio é dramática, não tem mais, e aí os grupos começam a borbulhar, a política começa a borbulhar, tudo se levanta, e o Grêmio fica solitário nesse processo e principalmente sem querer ver que o tamanho do problema não pode ser colocado no colo de 1, de 2 ou de 3. É o contexto todo do Grêmio que não conseguiu ler que a gente caminhava para o buraco que nós mesmos havíamos cavado. E agora ficou realmente muito difícil. Por quê? Porque isso é o início de uma bomba atômica política no Grêmio. Nós vamos ver muitos movimentos e a gente tem que anotar um por um. Por quê? Porque o Grêmio que cai é um Grêmio de um conjunto. Não é um Grêmio de uma ou outra pessoa. Como, claramente, os movimentos começam a trabalhar para definir. É fácil demais, simplório até, dizer que a culpa é de A ou B. No caso, A e B, né? 2 pessoas. É muito fácil. O problema do Grêmio, convenhamos, ele é um pouco maior e se a gente não chegar nele, e aí a gente volta à discussão do diagnóstico, a força do diagnóstico e a necessidade do diagnóstico. Se a gente não chegar nele, a gente não vai dar um passo à frente. Me parece que o Grêmio vai ter uma pedra fundamental a partir de agora, numa nova lógica, numa nova linha, e vai ter muitos conflitos políticos. Tem gente que vira as costas nessa hora, tem gente que abraça, tem gente que vê responsabilidade, mas que estava na hora dos aplausos. Tem gente que neste momento deixa de ser protagonista. Foi até agora, gostou de ser até agora, e agora deixou de ser. Tem gente de tudo que é tipo envolvido num processo como esse e a gente sabe que isso gera desconforto, gera problema e o Grêmio vai ter que oxigenar as coisas para tentar crescer. A evolução nesta hora, ela precisa ser fundamental e talvez essas brigas também sejam uma forma de oxigenar, de se entender que a hora da dificuldade ela é muito mais complexa do que a hora da felicidade.
Fábio Koff dizia, dirigentes se fazem na derrota, não na vitória. Vamos ver se a gente consegue sair fortalecido de uma das maiores crises que o Grêmio deve abraçar nos próximos tempos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.